Esse é um seminário sobre teoremas de imersão. Eu sou a Júlia Mitsuno, vou apresentar esse seminário como parte de uma atividade avaliativa da matéria Teoria de Grupos Finitos 1. Certo, vamos começar. Eu vou dividir esse seminário em 3 partes, com o objetivo, claro, de apresentar os teoremas de imersão, 3 teoremas de imersão e suas respectivas demonstrações. Para isso, na primeira sessão, eu vou dar umas preliminares, onde eu vou apresentar 2 conceitos principais, o conceito de produto livre e o conceito de produto generalizado. Para cada conceito, eu vou dar propriedades e exemplos que vão ajudar nas demonstrações dos teoremas principais. Daí, nos teoremas principais, eu vou falar de 3 teoremas, que são chamados teoremas de imersão, que foram apresentados primeiramente por Higman, Neumann e Neumann. Eu estudei esses teoremas do livro do Robinson, onde ele apresenta 3 teoremas. Esses 3 eu vou apresentar aqui, e daí, na terceira sessão, como uma forma de aplicação dos teoremas, eu vou falar um pouco de óptos por automorfismos e vou dar um exemplo onde esse teorema se aplica e dar um exemplo bom, ou um contra-exemplo bom, de certa forma. Ok, então vamos começar com a definição de produtos livres. Definição 1.1 se eu tenho um conjunto de grupos. Eu chamei esse conjunto de grupos de G lambda, onde esse lambda está em lambda maiúsculo. O produto livre de G lambda é um grupo G e uma coleção de homomorfismos eta lambda de G lambda para G, com a propriedade de que, dado um conjunto de homomorfismos φ lambda de G lambda para H em um grupo H, vai existir um único homomorfismo φ de G para H, tal que isso vale. Essa composição aqui de eta lambda com φ vai ser igual a φ lambda. Ou seja, que esse diagrama comuta. Então, nesse caso aqui, a definição e as propriedades que vão seguir, elas seguem um paralelo, de certa forma, com o conceito de grupo livre. Mas, nesse caso, em vez de eu ter um conjunto, eu tenho um conjunto de grupos. Então, antes o meu conjunto era um conjunto de elementos, dessa vez eu tenho um conjunto de grupos, ou seja, em cada grupo eu tenho relações que esses elementos obedecem. E daí, a construção do produto livre vai ser feita de forma que essas relações entre grupos, entre o mesmo grupo, elas acontecem, mas quando eu tenho grupos diferentes, isso aí já não tem muita relação. Ok. O grupo livre vai ser, o produto livre vai ser esse G e essa coleção de homomorfismos aqui, que vai ser injetiva. Mas, conforme eu for falando de produtos livres, eu vou falar desses homomorfismos aqui, dessa coleção. Então, eu vou falar só do grupo. Mas lembrando que a definição abrange, né, tanto o grupo quanto o homomorfismo. Que mais? Sim. Agora, a gente abre a questão de existência desse tipo de objeto. Então, quando que eu posso ter um produto livre, né? Dado um conjunto de grupos, quando que eu vou ter o produto livre desses grupos? E daí, motivados por esse questionamento, eu tenho essa proposição que fala que para todo conjunto não vazio de grupos, vai existir um produto livre correspondente. A demonstração vai ser feita de forma análoga ao que foi feito em grupo livre, tendo em vista que eu vou tomar um alfabeto, vou construir um alfabeto, vou construir um conjunto de palavras, vou colocar uma relação de equivalência nesse conjunto de palavras, e aí o grupo vai ser feito das classes de equivalência dessa relação de equivalência. E aí eu posso provar propriedades, né? A propriedade do mapeamento lá. Da aplicação ser única, desse φ ser único. Ok, então vamos começar a demonstrar. Primeiramente, eu assumo sem perda de generalidade que G lambda e G lambda mi, a interseção desses dois é vazia quando lambda é diferente de mi. Então, todos os grupos têm interseção vazia, né, entre si. E daí eu tomo U como sendo a união dos conjuntos G lambdas
E o S vai ser o conjunto de todas as palavras com o alfabeto em U. E uma palavra com o alfabeto em U é uma sequência finita dessa forma, onde, bom, G é igual a G1 até GR, onde GI está em G lambda I e lambda está em lambda maiúsculo. A palavra vazia vai corresponder ao caso em que R é igual a 0, vai ser denotada por 1. O produto de duas palavras vai ser denotado por GH. O produto de duas palavras G e H vai ser GH e corresponde à justaposição de G com H. A convenção da justaposição do elemento da palavra vazia vai ser 1G é igual a G, que é igual a G1. E a inversa de uma palavra G que tem essa escrita, ela vai ser definida pela inversa do R, até a inversa do G1, né? E vai ser denotado por G inverso. A convenção aqui é que a inversa de 1 é 1, a palavra vazia. Relação de equivalência, eu vou definir uma relação de equivalência no conjunto de palavras, né? Então, eu vou ter palavras equivalentes. Quando que as palavras vão ser equivalentes? Então, a palavra G vai ser equivalente a uma palavra H se eu posso sair de G e chegar em H seguindo essas operações. Eu coloco o elemento identidade de um dos grupos G lambdas. Eu tiro o elemento identidade de um dos grupos G lambdas. Eu contraio, ou seja, se eu tiver dois elementos consecutivos que estão no mesmo grupo, eu posso contrair e substituir pelo produto. Ou expandir. Se eu tenho um elemento em G lambda, eu posso substituir ele por dois elementos consecutivos que estão no mesmo grupo. Então, isso permite eu operar entre grupos quando as letras, né, estão em grupos, estão no mesmo grupo, mas as letras são consecutivas. Quando eu tenho letras consecutivas que estão em grupos diferentes, eu não posso operar. Essa vai ser a natureza da relação de equivalência. Vai ser uma relação de equivalência que a simetria, a reflexividade e a transitividade elas saem de maneira direta. Agora, eu vou definir o grupo em si. O grupo, que vai ser, né, o produto livre, ele vai ser o conjunto de todas as classes de equivalência de palavras em S com a relação de equivalência til. Daí, a notação para o elemento do grupo G vai ser assim. E daí a gente pode atribuir a G uma estrutura de grupo definindo o produto e o inverso. Daí o produto de duas classes de equivalência vai ser a classe do produto e o inverso de uma classe vai ser a classe do inverso. Defino também o conjunto de homomorfismos que saem de G lambda e vão para G com essa regra aqui. Então, aqui, né, eu coloquei um esquema, eu vou pegar um x aqui, via ita lambda, ele vai para a classe do x. Daí eu quero provar que esse realmente é o produto livre, então eu vou considerar esse conjunto de homomorfismos indo para um grupo H. E eu quero encontrar um homomorfismo φ que sai de G e vai para H. Então, aqui eu tenho a imagem de x por φ lambda. E daí eu quero encontrar esse homomorfismo aqui e provar que ele é único. Daí existe um candidato natural. O candidato natural para o φ vai ser essa aplicação, onde eu pego a classe do G e vou para... Na verdade, eu suponho que G ele vai ser escrito dessa forma. G1 até GR, onde G está em G lambda I. A imagem da classe desse elemento vai ser aplicar os φ lambda i's, né, ao correspondente GI. Então, essa aplicação vai ser bem definida pelas regras da relação de equivalência. Ela vai ser um homomorfismo, ela vai ser única e ela vai satisfazer que ita lambda φ é igual a φ lambda. Aqui, no caso, não tem esse acento, né? De tal forma que essa coleção aqui, esse diagrama aqui, ele vai comutar. Nossa, tá tudo trocado. Espera aí. Assim, esse diagrama comuta. Ok. Eu não vou falar em detalhes, eu falei por cima
que é para seguir para o que importa, os teoremas, né? Então, vamos lá. A notação do produto livre vai ser dada dessa forma, mas quando eu tenho conjunto finito de grupos, eu vou denotar por um asterisco. E agora a gente pode definir o que é uma palavra reduzida, né? Uma palavra reduzida na união desses grupos, ela vai ser reduzida se nenhum dos símbolos for a identidade ou não existe dois símbolos consecutivos no mesmo grupo. Isso que está me permitindo fazer essa operação entre grupos, né? Não, entre grupos não, na verdade, operação no grupo, mas não entre grupos. A proposição aqui fala que a classe de equivalência de palavras contém exatamente uma única palavra reduzida, e daí se eu tomar naquele G, no G que eu construí, né, uma classe de equivalência aqui, eu só vou ter uma palavra que tem aquela forma. Daí todo elemento do produto livre G é essa forma aqui, onde G é uma palavra reduzida unicamente determinada. Digamos que G vai ser igual a G1, G2 até GR com GI. Cada GI aqui não está no mesmo grupo. Os consecutivos não estão no mesmo grupo. Eu posso ter, tipo, esse aqui em um grupo, esse no mesmo grupo, só que os consecutivos não estão no mesmo grupo. E daí eu posso escrever G, a classe do G como sendo a classe de cada GI. Isso aqui me dá uma noção para a forma normal de uma palavra. E daí eu chamo G barra lambda, o subgrupo de todos os G das classes de G, onde G está em G lambda. E daí G lambda vai ser isomorfo a G barra lambda. E todo elemento de G tem a única expressão com o produto de elementos de G barra lambda. Essa vai ser a chamada forma normal de G. Aqui está um exemplo, que é um exemplo de produto livre, que eu estou tomando produto livre entre dois grupos. Então, no caso, eu posso chamar só de G1, G2. G1 é o gerado por A, G2 é o gerado por B. A e B tem ordem 1, então o conjunto eu posso chamar assim. 1A é o elemento neutro desse grupo. Certo? É dessa forma. Quando eu tomo o produto livre, eu vou ter aquele G que vai ser a classe de equivalência. Então, eu tomo a união dos dois, que vai ser um A, um B, B. Eu tomo S como sendo o conjunto de palavras com alfabeto em U, vou denotar isso dessa forma. E as classes de equivalência vai ser o G. E daí vamos tomar um exemplo aqui. Por exemplo, toma G em G, tem essa forma aqui. AB, AB, BA. Certo, aqui eles estão no mesmo grupo, então eu posso operar. Daí eu tenho AB, A. B ao quadrado é 1, então aqui eu tenho 1B, A. Eu posso tirar o elemento neutro, então isso aqui fica AB, A2, porque aqui vai aparecer A ao quadrado, e aqui vai ficar AB, 1A, mas eu posso tirar o elemento neutro, então fica AB. Então, mais ou menos assim que eu opero. Certo. Agora, esse grupo aqui vai ser o de Edral infinito. É só pensar em como vão ser as palavras, né? As palavras vão ser do tipo... vão ser com letras A e B, eu não posso ter A ao quadrado e B ao quadrado porque já tem ordem 2. Então, eles vão ser só letras do tipo AB. Então, tem um A, B, AB, BA, coisa dessa forma. Se eu chamar esse G, né, que eu defini como sendo AB, e daí o grupo G vai ser gerado por A e G, onde GA é igual a G inverso. E daí G vai ser uma imagem do Edral infinito, mas o Edral infinito ele só tem imagens próprias finitas. E a gente nota que o G ele tem ordem infinita porque a forma normal é única. Então, esse aqui, quando eu vejo as potências, eu não vou conseguir ir para o elemento neutro. Então, ele vai ter ordem infinita.
E daí eu posso concluir que esse produto livre é o de Drau infinito. Ok, aqui a gente parte para outra definição, que é a definição de produto generalizado. O produto generalizado, vou definir ele formalmente dessa forma aqui. Eu tomo um conjunto de grupos e um conjunto de monomorfismos φ lambda de G para H. Então, eu tenho, por exemplo, se eu tenho dois, né? Então, eu tenho dois grupos, né? De forma mais simples, eu tenho monomorfismos aqui, indo de G para H. Então, G φ1 e φ2, por exemplo, né? E daí eu defino o produto livre F como sendo o produto livre desses dois grupos, e N vai ser o fecho normal desse subconjunto aqui, onde o conjunto tem elementos dessa forma. H φ lambda menos 1 H φ mi, onde H está em H e φ mi estão em lambda maiúsculo. O produto livre G lambda com o subgrupo amalgamado H, ele, em relação a esses monomorfismos, ele vai ser o grupo quociente de F com N, do produto livre com fecho normal desses conjuntos. Isso se dá porque eu quero na minha estrutura de grupo, eu vou querer que H φ lambda seja congruente a H φ mi módulo N. E daí isso faz com que os grupos da forma H φ n, N subgrupo de Fn, F cortado por N, sejam todos iguais nesse quociente, né? Então, as imagens do H, eles são todos congruentes. Eles são todas a mesma aqui, né? Quando eu corto pelo fecho normal, essa parte aqui vira a identidade, então tudo aqui vai ser congruente, essas imagens assim. E daí, isso vai ser chamado também ao longo da apresentação de produto generalizado. Aqui um caso comum, que eu mostrei mais ou menos, é tomar dois grupos, G1 e G2, tomar dois subgrupos, H1 e H2. Esse caso vai aparecer em algumas vezes nas demonstrações que vão seguir, de tal forma que H1 e H2 eles são isomorfos via um isomorfismo θ. Via isomorfismo θ. Eu posso chamar o H como sendo o H1. E aí eu posso criar o produto generalizado, o produto livre de G1 com G2, com subgrupo amalgamado H, porque H ele vai para G1 via monomorfismo identidade, e H também vai para G2 via monomorfismo isomorfismo θ. E daí eu posso criar o produto generalizado. Eu vou chamar de livre, produto livre com H amalgamada. O grupo G vai ser o produto livre de G1 com G2, cortado por N, onde N é o fecho normal dos elementos que tem aquela forma lá, essa forma. Certo, agora a gente vai para um exemplo do produto generalizado. Eu tomo dois grupos cíclicos, gerado por A e gerado por B, de ordem 4 e 6, respectivamente. O produto livre de A com B ele tem essa apresentação aqui. Agora, se eu perceber que o A ao quadrado e o B ao quadrado, ambos têm ordem 2, eu tomando o subgrupo que vai ser gerado por A ao quadrado no A e o subgrupo gerado por B ao quadrado no B, eles vão ser isomorfos. Eles vão ter ordem 2, vão ser cíclicos. E daí eu posso formar o produto livre com o subgrupo amalgamado por esse isomorfismo aqui, da mesma forma que eu falei no caso comum. E daí o G vai ter essa apresentação. Agora, note que chamando de H esse elemento A ao quadrado B ao cubo, ele vai comutar tanto com A quanto com B. E daí H ele vai estar no centro de G. Então, todo elemento ele pode ser escrito dessa forma, com H aqui à esquerda.
E aí isso gera questionamento. Se essa expressão para um elemento do produto generalizado é única, eu tenho, né, uma maneira única de expressar elementos do produto generalizado, e aqui a gente pode falar o que se espera da forma normal de um elemento desse produto, desse tipo de objeto, né? Bom, então, primeiramente, eu tomo F no grupo livre, no produto livre. F ele vai ter a forma 1, o 2 até o R, onde o I está em G lambda I. Certo, eu quero escrever isso de uma certa forma. E para isso eu vou renomear, eu vou dar certos nomes a elementos. Então vamos começar com GR, eu vou chamar de UR. Agora o R está em G lambda R, né? E daí, como eu tenho H dentro do G lambda R, vi um homomorfismo φ lambda R, monomorfismo, faz sentido definir classes, né, definir um transversal. Então, para H, φ, lambda I, eu vou definir um transversal, que, por exemplo, eu tomo um G em G, e aí eu tomo H, φ, lambda I, e aí eu chamo G barra desse transversal. Para todo lambda I aqui, eu tomo um transversal T, e aí eu represento ele por o barra, né? Eu vou escrever aqui, tomar um transversal. Tomar um transversal. Ok. E, bem, isso aqui vai estar em G lambda R. Então, eu posso escrever como sendo H φ lambda R GR barra. Posso escrever o GR dessa forma. Aqui, no caso, eu vou colocar um sub-R aqui e eu vou falar que HR está em H. Escrevi dessa forma. Mas, como eu estou trabalhando com produto livre com subgrupo amalgamado, HR φ lambda R é congruente a HR φ lambda R menos 1, tudo módulo N. Né? De tal forma que o GR vai ser congruente a HR φ lambda R a menos 1 GR barra módulo N. Então, eu posso substituir no F e reescrever ele dessa forma, o 2 até... Bom, aqui eu vou chamar de UR menos 2 e aqui eu vou definir um outro GR a menos 1, que vai ser GR barra módulo N. Esse GR a menos 1, GR a menos 1 vai ser congruente, não, vai ser igual, né, a UR a menos 1, HR φ R menos 1 vai estar em GR menos 1. Aqui falta um lambda. E daí eu sigo dessa forma, eu posso passar cada vez o H para a esquerda. Isso aqui é congruente. E aí, seguindo, né, vários passos, eu tenho que o F vai ser H φ 1 G barra até GR barra módulo N, onde H está em H, e daí H φ 1 lambda 1 é congruente a H φ lambda I módulo N para todo I. Então, isso indica um tipo de forma normal que eu espero do elemento do produto generalizado. É dessa forma. E aqui vem a definição que fala que se eu tenho F, um elemento do produto livre,
uma forma normal para f em relação aos monomorfismos e os transversais, ele tem que escolher transversais para cada imagem de H via φ lambda, ele vai ser dessa forma, H, G1 barra até GR barra, com essa propriedade, que f é congruente a H, φ1, φ lambda 1, G1 barra até GR barra módulo N. Certo. E aí a gente pode supor que o GI são diferentes de 1 e o HI é diferente do HI mais 1. Lambda I vai ser diferente do lambda I mais 1. Ok. E aí agora vem uma proposição que vai ser dita sem demonstração. Fala que cada elemento do produto livre tem uma única forma normal em relação aos monomorfismos e os transversais fixados é H lambda igual a imagem de φ lambda em G lambda. Ok. Agora uma proposição que dá algumas propriedades desse produto generalizado. A gente considera G o produto generalizado de G lambda com lambda em lambda maiúsculo com H amalgamado. O primeiro ponto fala que se G ele tem essa forma normal, H, G1 barra até Gn barra, de um elemento G no produto generalizado, e se G1 e Gn então pertencem a fatores G lambda 1 e G lambda n que são diferentes, então G tem ordem infinita. Aqui a demonstração, vamos demonstrar o primeiro caso antes de falar os dois últimos. E daí, para mostrar que ele tem ordem infinita, vamos ver a forma normal da potência, né, para cada potência. Então, aqui G vai ser isso aqui, ó, G ao quadrado vai ser HG1 barra até Gn barra, HG1 barra até Gn barra. Olhando para esse produto aqui, Gn barra com H, eu posso mover H para a esquerda com essa expressão aqui. Na verdade, aqui é para ser trocado. Aqui é para ser H' G' barra. Certo. E como G lambda 1 e G lambda n são diferentes, pela hipótese, a gente tem uma forma normal com esse número de fatores, 2n, G barra I ou G barra linha N. I, no caso, que é tudo I. E daí o G ao quadrado não pode ser 1. Então, para cada potência eu posso fazer a mesma construção e garantir que vai ser diferente de 1. Então, eu tenho que o G tem ordem infinita. Agora, o segundo ponto fala que se eu tenho ao menos 2 G lambda diferentes em H, então G tem um elemento de ordem infinita, ele segue direto do primeiro, né? Eu posso tomar, se eles são diferentes aqui, eu posso tomar eles diferentes aqui, então eu tenho um elemento de ordem infinita. Agora, o terceiro ponto fala que um elemento de G de ordem infinita, ele vai ser um conjugado, ele é conjugado de um elemento em G lambda. Aqui a demonstração, ela supõe por contradição que um elemento tem ordem infinita, mas que não é conjugado a nenhum elemento de G lambda. Eu posso escrever esse elemento na forma normal. Então, esse n tem que ser maior que 1, senão ele seria conjugado.
em algum G lambda I, G lambda 1, né? E daí pelo item 1 a gente tem que necessariamente o lambda 1 tem que ser igual a lambda n, e n tem que ser maior que 2. Mas G' igual a G1 barra G, Gn barra menos 1. Na verdade aqui eu tenho que tomar o mesmo cara, né? Eu tô conjugando ele, então tem que ser n. Tem a forma normal, essa aqui, H', G1 barra linha G2 até Gn. Então, n tem que ser igual a 2. E daí eu acho que n tem que ser maior que 2, mas aqui eu acho que n tem que ser igual a 2, que é uma contradição. Então, realmente, o elemento tem ordem... O elemento G tem ordem infinita, ele vai ser conjugado ao elemento G lambda. E como consequência, a gente tem essa proposição que fala que o produto generalizado de grupos livres de torção, ele vai ser livre de torção. Bom, agora que a gente já viu as preliminares, a gente já tem o conteúdo suficiente para entender os teoremas de imersão. Esses teoremas de imersão foram apresentados primeiramente por Graham Higman, Bernard Neumann e Hannah Neumann. Eu vou apresentar 3 desses teoremas que eu estudei do livro do Robinson. Então, o primeiro teorema, ele fala o seguinte: sejam H e K subgrupos de um grupo G e θ um isomorfismo entre esses dois subgrupos. Então, G pode ser imerso em um grupo G estrela, tal que θ é induzido por um automorfismo interno de G estrela. Ademais, se G é livre de torção, então G estrela também é livre de torção. Aqui a demonstração é feita por construção. A gente vai construir esse grupo G estrela usando os conceitos de grupo produto generalizado. Então, primeiramente, a gente considera 2 grupos cíclicos infinitos, gerado por U e gerado por V, formam um produto livre X, que é o produto livre de G com U, gerado por U, e Y com gerado por V. Define L como LM, né, 2 outros grupos, como sendo gerado por G e H conjugado U, gerado por G, K conjugado V. E daí, o L vai ser o produto livre de G com H conjugado U, porque eu não posso ter relações triviais dessa forma aqui. G1, H1U, G2, H2U, GNHNU é igual a 1. Onde GI está em G e HI está em H. Da mesma forma, o M não pode ter relações triviais dessa forma, então o M vai ser o produto livre de G com KV. Agora a gente constrói um homomorfismo, na verdade vai ser um isomorfismo, essa aplicação phi de L para M, onde eu aplico o G em G, quando G está em G, Gzinho está em G, e H conjugado U vai ser aplicado em H θ V, onde θ era o isomorfismo entre H e K. Nesse caso, L ele vai ser G estrela HU, né? Eu só estou escrevendo aqui para ficar mais claro, e M vai ser o G estrela KV. Aqui, é dessa forma. Então, eu vou usar o φ, aplicar o HU em Hθ, que é o isomorfismo, conjugar por V. Para provar que é isomorfismo, segue por essa continha aqui. E, além disso, eu quero provar que ele é um isomorfismo. Então, eu provo que é injetivo sobre ejetivo. Que ele é injetivo é provar que o núcleo é trivial. Então, quais são os elementos no núcleo? São os elementos que são levados no 1. Mas eu não tenho relações triviais dessa forma. Vai ser um θV, θV, θV. E daí, φ vai ser injetivo. Agora, como θ é um isomorfismo,
eu consigo, todos os elementos em M, eles vão ter uma imagem. Então, θ φ vai ser sobrejetivo também. E daí já conclui que φ é um isomorfismo. Aqui, agora a gente vai construir o grupo G como sendo produto generalizado de x com y. X é o produto livre de G com gerado por U e Y é o produto livre de G com gerado por V. L e M são amalgamados via φ, porque L aqui pode ser mapeado via identidade, L aqui pode ser mapeado via φ. Então, quando eu pego um x no L, ele vai ser igual a aplicar x por φ no grupo G estrela. E daí o subgrupo, e daí também, né, o grupo G, ele vai ser um subgrupo de G estrela. Ok. Agora, tomando um H em H, Hzinho em H, eu tenho aqui HU é HUφ por essa relação aqui. L é gerado por... L é produto livre de G com HU. Mas a definição de φ nos dá que isso aqui é Hθv. E aí eu tenho essa relação, ou seja, Hθ é HUVA-1. E a gente conclui que θ é induzido pela conjugação desse elemento aqui, U e VA-1, que é um automorfismo interno de G estrela. A gente já construiu o grupo G estrela. Faltou a parte o AD+. Então, suponha que G é livre de torção. Então, se G é livre de torção, o x e o y vão ser livres de torção. E a gente fez uma proposição que fala que o produto livre generalizado de dois grupos livres de torção é livre de torção. E como G estrela é esse produto livre generalizado, então G estrela também vai ser livre de torção. E aí sai. Certo. Agora, a gente tem dada essa demonstração, a gente tem essa definição, que fala que se eu denotar o elemento UVA-1 que tem ordem infinita em G estrela por T, o grupo gerado por T e G é a extensão HNN de G. Então, vai ser esse grupo aqui, o gerado por T e G. Certo. Agora, o próximo teorema de imersão, o segundo, ele vai dizer que um grupo livre de torção G pode ser imerso em um grupo U, no qual todos os elementos não triviais de U são conjugados. Em particular, U é livre de torção e é simples. Para construir isso, primeiro vamos construir uma cadeia de grupos livres de torção, né? Mas antes disso, o grupo G ele deve ser imerso em um grupo G estrela, onde todos os elementos de G são conjugados em G estrela. Para isso, eu considero um conjunto bem ordenado, G-alfa, onde eu tenho 0 menor ou igual que alfa, menor que gama, de todos os elementos não triviais de G para algum ordinal gama. Então, aqui eu construí um conjunto bem ordenado dos elementos de G, esse G-alfa. E o que eu quero é construir uma cadeia de grupos livres de torção G-alfa, tal que o G é subgrupo de G-alfa e todos os G-beta são conjugados em G-alfa para betas ordinais menores do que alfa. Então, o objetivo primeiro, antes de provar o teorema, seria construir essa cadeia. Tá? Então, a gente começa com G igual ao G1.
começa com G igual a G1. E supõe que o G beta já foi construído para os ordinais beta menores que alfa. Eu suponho que esses grupos já foram construídos. Então, vamos ver o G-alfa. A gente constrói o G-alfa, né? Tem duas opções. Ou alfa é um ordinal limite, ou alfa não é um ordinal limite. Então, se alfa é um ordinal limite, eu tomo G-alfa como sendo a união de todos os G-betas que já foram construídos, que são ordinais menores que alfa. E daí, eu já tenho que esse G-alfa, o G vai ser um subgrupo e todos vão ser conjugados. Agora, se alfa não é o ordinal limite, eu tenho que alfa é sucessor de algum ordinal, e aí esse G, no caso alfa, seria sucessor de alfa menos 1, e o G alfa menos 1 já foi construído. O subgrupo aqui, gerado por G0 e gerado por G alfa menos 1, eles vão ser isomorfos, porque todos são cíclicos de ordem livre de torção, né? Já que tem ordem infinita. Daí eu posso aplicar o teorema 2.1, porque eu tenho dois subgrupos isomorfos dentro de um grupo. O grupo é livre de torção, então o isomorfismo pode ser induzido por um automorfismo interno. Ele pode ser imerso em um grupo onde o isomorfismo é induzido por um automorfismo interno. E daí eu faço a imersão desse G-alfa no grupo que eu estou chamando de G... Não, na verdade eu faço a imersão do G-alfa menos 1 no grupo que eu estou chamando de G-alfa. Tal que o G0 e o G-alfa menos 1 são conjugados em G-alfa. Assim, todos os elementos G-beta com 0 menor ou igual a beta menor ou igual a alfa, né, os elementos de beta que são ordinais menores do que alfa, eles vão ser conjugados em G-alfa. E aí eu construí, né, tanto caso quando G-alfa é ordinal limite, quanto caso que o G-alfa não é ordinal limite, né, o G-alfa é o sucessor de alguém. Então, a cadeia G-alfa que eu construí na verdade, eu tenho, né, a cadeia G-alfa, ela já foi construída. Certo. Agora, toma a união de todos os G-alfas, onde alfa vai de 1 até um ordinal gama, e eu vou chamar de G estrela. Todos os elementos de G, eles são conjugados em G estrela. E aí, para provar o teorema, eu vou definir G como sendo G0 e o GI mais 1 vai ser GI estrela. Então, dessa forma, eu tenho uma cadeia de grupos, uma cadeia numerada de grupos, a partir de G e segue aqui, né? Então, se eu chamar de U como U vai ser a união dessa cadeia, eu tomo dois elementos não triviais de U, eles vão estar em algum GI. Então, eles são conjugados em GI mais 1. Se eles são conjugados em GI mais 1, eles são conjugados em G. E daí o teorema está mostrado. Ok. Agora, o próximo teorema é o terceiro teorema de imersão. Ele diz que todo grupo enumerável pode ser imerso em um grupo gerado por dois elementos de ordem infinita. Então, eu vou construir usando extensão HNN.
Aqui eu considero o grupo enumerável G como sendo essa lista aqui, né? Eu listei todos os elementos de G, um grupo enumerável. E F, o grupo livre no conjunto AB. Se eu definir o produto livre de G com F por H, eu considero dois subgrupos de H, o A e o B. O A ele é gerado por elementos da forma A conjugado por B, A conjugado por B quadrado, e o B vai ser gerado por elementos dessa forma: B, G0, B conjugado por A, G1 e assim por diante. As palavras reduzidas aqui em A, as palavras não triviais, né? Nesse conjunto aqui, elas não podem se igualar a 1. Então, eu posso dizer que A é gerado livremente por esse conjunto. E da mesma forma, eu posso dizer que o B é gerado livremente por esse conjunto. Isso aqui, da mesma forma, B é gerado livremente por esse conjunto aqui. E daí eu posso criar esse isomorfismo que vai aplicar A, B, I, A, B, A, I, G, I, para algum I interpositivo. Então, como eu tenho um isomorfismo entre dois subgrupos de um grupo, eu posso aplicar o teorema 2.1, que é o primeiro teorema de imersão, e falar que H ele pode ser imerso em um grupo K, né? Esse K vai ser a extensão HNN, que eu defini como sendo H, o gerado por H e T, né? Então, esse K vai ser o gerado por H e T, onde T é um elemento daquela forma, é o elemento que induz o automorfismo interno, do isomorfismo entre os dois subgrupos. E daí, o A, B e T vai ser B, A, I, G, I. Vai ser esse φ. E considera esse subgrupo, gerado por dois elementos, A e T. A tem ordem infinita, né? E agora T, eu considero esse elemento aqui, AT é igual a B. Se AT é igual a B, A, B e T é igual a B, A, I, G, I. Então, o grupo gerado por A e T, ele contém cada GI aqui, e daí o gerado por A e o T ele vai ser igual ao K, porque ele contém todos os elementos. Agora, G é um subgrupo de K, então G vai estar imerso no grupo gerado por A e T, que é um grupo gerado por dois elementos, onde um deles tem ordem infinita. Falta mostrar que o T tem ordem infinita. Certo. Mas T também vai ter ordem infinita, né? Porque a gente já mostrou que o elemento que induz o automorfismo interno, dadas as hipóteses do primeiro teorema de imersão, o elemento que induz o automorfismo interno ele tem ordem infinita, então T também vai ter ordem infinita. E daí esse grupo aí gerado por A e T vai ter ordem infinita, ou seja, eu encontrei um grupo, na verdade o grupo G numerável está imerso no grupo 2 gerado, de ordem infinita. Então, isso termina os teoremas de imersão. Esses teoremas de imersão, eles dão uma aplicação muito boa nessa área, que é a área de órbitas por automorfismos. Então, essa é a definição de uma órbita de órbitas por automorfismo. Se eu tenho
grupo de automorfismos e um grupo G, a órbita de um elemento é definida dessa forma. E aí a gente está interessado... Bom, G ele é particionado pelas órbitas por automorfismo, o grupo de automorfismo age no grupo G, então a gente pode particionar em órbitas. O número de órbitas é denotado por ômega de G, e a gente está interessado em classificar grupos baseados no número de órbitas por automorfismos. Nesse caso aqui, quando o grupo G é finito e eu tenho duas órbitas por automorfismos, um resultado bem conhecido é que o grupo é abeliano elementar, e a recíproca também é verdadeira. Se o grupo é abeliano elementar, ele vai ter duas órbitas por automorfismos. A pergunta é, o que acontece quando eu tiro a hipótese do grupo ser finito? Quando eu retiro essa hipótese, bom, a princípio eu posso afirmar que o grupo vai ser abeliano? A resposta é não. E a gente pode justificar essa resposta pelo teorema 2.3, que fala que tem uma construção de um grupo livre de torção, simples, com duas órbitas por automorfismos. Então, ele não tem uma classificação simples, né? Quando eu tiro a hipótese do grupo C infinito, do grupo C finito. Outra aplicação interessante é no caso de três órbitas. Se o grupo é finito, tem ordem mista, um resultado de Lafay e McHale, ele fala que o grupo vai ser esse produto semidireto de um P abeliano elementar com um cíclico de ordem Q. Quando ele tem três órbitas, é finito e tem ordem mista. Agora, não se pode... onde P e Q são primos distintos. Aqui eu tenho mais... eu tenho coisas mais específicas, mas para explicar esse exemplo, eu só vou falar que G tem essa estrutura. Quando o grupo for solúvel de ordem mista, e tem posto finito, ele tem três órbitas, somente se ele for o produto semidireto desse espaço vetorial aqui, que elevado a n, com o cíclico de ordem prima. Nesses dois casos, caso finito, caso solúvel de posto finito, eu tenho essa estrutura, né? O semidireto de um espaço vetorial por um cíclico. Só que um grupo infinito com poucas órbitas de automorfismo não é necessariamente solúvel. Porque aqui eu tenho dois resultados para o caso onde o grupo é solúvel, mas ele não necessariamente é solúvel. O teorema 2.3, ele nos dá um exemplo de um grupo infinito, simples, com duas órbitas por automorfismo, e daí não pode ser solúvel. Na verdade, esse teorema é o teorema que fala, é o mesmo teorema que a gente usou anteriormente, né? Então, é essa aplicação que eu queria falar. Aqui estão as referências, eu usei o livro do Robinson, principalmente para estudar os teoremas e as preliminares. Esses dois artigos são os artigos em que são resultados de órbitas por automorfismos. Muito obrigada.